chegada do computador, não faz tanto tempo que o computador chegou às nossas casas, e há uma geração que já nasceu com o computador, geração dos 10, 20 anos, já nasceu dentro da informação, já nasce quase que sabendo mexer. E há uma geração que teve que aprender. E eu encaixo dessa aqui que teve que aprender. E eu lembro quando foi colocado um computador na minha sala, na empresa que eu trabalhava. E no primeiro momento eu era difícil até saber ligar o computador. E aí a gente ligou e começava a fazer um trabalho. De repente aparecia uma mensagem ali: quer salvar? Eu lembro que eu, cheio de, dizia não, e desaparecia tudo da minha vida. E aí eu ficava lá com o pessoal da DPD e dizia: olha, aconteceu um problema aqui. E depois desapareceu tudo que eu fiz. E disse: apareceu uma perguntazinha aí para você, quer salvar? E você apareceu. E o que foi que você fez? Eu disse: não. Pois agora você vai ter que recomeçar. Olha, todo o ânimo que eu tinha, todo o entusiasmo que eu tinha para fazer a primeira vez o trabalho, agora foi perdido. Recomeçar não é uma tarefa fácil. Quando estamos fazendo a tarefa pela primeira vez, nós estamos entusiasmados, mas quando temos que recomeçar, parece que o entusiasmo ele foge das nossas mãos. Eu queria ler com os irmãos texto de Jeremias, o profeta, e aprendermos algumas lições sobre o recomeço, a partir dessa experiência do povo de Deus, lá em Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, nós vamos ler do verso 4 até o verso de número 14. Jeremias 29, Jeremias é o profeta maior. Isaías, Jeremias, você vem Eclesiastes, vai seguindo, o Isaías está bem próximo, Jeremias, amém? Misericórdia, vou procurar aí para a misericórdia. Você não está conseguindo achar pela minha língua, vai estar no índice da sua Bíblia, eu vou comentar a página que vai facilitar. Isaías, Jeremias, né? Isaías está depois de Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias. Creio que agora todo mundo encontrou, amém? Jeremias capítulo 29, verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Como eu gosto dessa expressão do Novo Testamento. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. Exilados era quem estava fora da sua pátria, fora da sua terra. A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. E o que é que o Senhor dizia? Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Imagine agora o Senhor falando diretamente para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, Raquel, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, Daniel, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, André, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, Wellington, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, Alice, e aí coloca o seu nome, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Que planos o Senhor tem para você? Planos de fazermos o quê? Oi? Planos de fazermos prosperar e não de lhes causar dano. Tem tanta gente aí dizendo que Deus vai fazer mal. Olha, eu, o Senhor, no versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta para o cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Meus amados, precisamos da tarefa de recomeçar. Entusiasmo. O problema é que o entusiasmo ele depende do nosso estado emocional. Quando nós estamos entusiasmados, nós estamos próximos de Deus. A palavra entusiasmo, se fôssemos fazer a interpretação literal dela, seria cheio de Deus, porque Deus é Deus, prefixo em para dentro, entusiasmo, Deus dentro. Quando estamos entusiasmados, estamos próximos de Deus. Quando adoecemos, perdemos a alegria e a disposição. Quando perdemos o entusiasmo, é quando perdemos a presença de Deus. Pergunte a pessoa que está do seu lado, não sei se você a conhece, se não a conhece, você pode conhecer agora, mas pergunta para ela, como está o teu entusiasmo? 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 Lembre-se, quando o entusiasmo desaparece, fica difícil recomeçar um trabalho, uma caminhada ou um compromisso. Convide alguém que está desanimado para fazer alguma coisa com você. Convide alguém que está desanimado para dar uma caminhada com você. Convide alguém que está desanimado para ir no shopping com você. Convide alguém que está desanimado para orar com você. Quem está desanimado não consegue nem orar. O momento que mais tem que orar, não consegue orar. Por quê? Porque a falta de entusiasmo é a distância de Deus. Eu digo nessa episódio, até que você consiga orar. Ore, até que você consiga orar. Irmãos, isso ocorre porque recomeçar implica retomar, voltar para o início. Exige que a pessoa permaneça de pé, mesmo vendo tudo ao seu lado em ruínas. Muitos vivem uma vida de frustração e de desânimo, porque pararam em determinado momento. Deixaram de lutar, de caminhar,
sob comando. Olha, começar é muito mais fácil do que recomeçar. Recomeçar quer dizer voltar e começar. E é muito mais do que isso. Começar é mais fácil, entrar na faculdade é mais fácil, mas você sai para voltar de novo, é uma luta. É uma luta. Não é fácil. Recomeçar é uma tarefa sempre mais difícil. Exige coragem e, acima de tudo, a certeza de que é a vontade de Deus que reconhecemos o que foi destruído. Esta foi a mensagem que Deus transmitiu ao povo por intermédio do profeta Jeremias. O povo que havia começado bem, agora está sob o jugo da escravidão. O povo que foi chamado e escolhido para ser o representante de Deus, agora era um povo que sofria grande humilhação. Cerca de 13 mil pessoas são levadas cativas, escravos para a Babilônia. E aí eles estavam a 800 quilômetros de distância da sua terra. A situação era muito delicada, estavam numa terra estranha. E Deus manda o profeta Jeremias levar uma carta para o povo. Desde que nós temos uma carta que o profeta entrega. E nessa carta ele orienta o povo como enfrentar a situação. Meus irmãos, é muito importante que a igreja tenha uma palavra profética para o povo. Porque muitos entram na igreja em busca de orientação, muitos vêm à igreja em busca de ajuda. E talvez você que está aqui hoje à noite venha para o culto e diz: Senhor, eu estou indo para o culto, mas eu preciso de uma palavra do Senhor hoje. Eu quero que o Senhor fale comigo nesta noite. Eu preciso, eu estou desanimado, eu estou sem motivação para recomeçar a minha vida. E veja que Deus está respondendo para você nesta hora. Veja o que Deus, por meio de Jeremias, ordenou ao povo. Em primeiro lugar, ele lembrou a todos que a vida continua, apesar dos problemas e dos impedimentos. É uma frase difícil de ouvir no momento em que algumas coisas da nossa vida estão passando por dificuldade, até chegar no nosso ombro e bater. A vida normal. No momento de perda de um ente querido, no momento de perda de algo que é valioso para você, você ouvir a frase: a vida continua. Mas na realidade a vida continua. O profeta lembra ao povo: olha, vocês estão aqui escravos, mas a vida não parou. Tem um ditado popular que diz: não adianta chorar, leite derramou. Não adianta ficar lamentando pelo que não deu certo. Não adianta ficar lamentando pelo erro cometido. Já cometeu, ficou para trás. Agora é recomeçar, é olhar para frente. Sabe quem quer que você fique olhando para trás? Satanás. Quem olha para trás está preso, paralisado. No entanto, você está aqui hoje e aquilo que parecia o fim já passou. Há pessoas, irmãos, que estão sendo enterradas vivas em razão de uma perda, de um desastre, de uma morte. Muitos acabaram perdendo com aquilo, muitos acabaram se perdendo com aquilo que perderam. Perderam algo e acabaram se perdendo. Não é fácil recomeçar, mas não é impossível recomeçar. A graça de Deus não morreu com o seu problema. As misericórdias do Senhor não foram enterradas com o seu desastre. Deus continua vivo e pronto a nos ajudar, sustentar e animar. A ordem de Deus foi simples para aquele povo. Versículo 5 diz: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam os seus frutos. Eu estava dizendo ao povo: olha, não deixe de trabalhar, não cruzem os braços, não se entreguem, a vida continua.
Versículo 8 e 9 diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Muitas vezes ouvimos pessoas que chegam para nos animar, dizendo: não se preocupe, isso não é nada, fique tranquilo, tudo vai dar certo. Se Deus está com você, tudo vai dar certo. Mas nós não podemos nos enganar. Todo recomeço exige fé e confiança. Confiança ilimitada em Deus. Há situações que demandam tempo. Se nós queremos resolver algo como o gênio da lâmpada, tinha um gênio. Conheci, sabe que eu seriado que passava na televisão, né? E aquela moça que era um gênio, simplesmente ela fazia assim, lançava a cabeça e acontecia. E um avião, tinha um avião, algum barco, aquilo que ela fazia assim acontecia. E meu jeito, eu não sei nada. E ele era essas questões. Muito bem. Mas passou, ficou. Há coisas que demandam tempo. Há feridas que custam para se a vivência de feliz vai. Você vai dormir com ela, você tem que fazer até que olhar com isso, mas ferida da alma, ela vai demorar um pouquinho, ela vai demorar um pouquinho. Tenha muito cuidado com as soluções simples. Isso é muito fácil. Sempre diz muito que a administração e todo problema difícil tem uma solução fácil e errada. Todo problema grande, difícil, alguém aparece com uma solução simples e errada. Tenha muito cuidado com os que nada entendem das coisas de Deus. Tenha muito cuidado com os que nada entendem das coisas de Deus. Muita gente profetizando, dando soluções para o problema que não são as soluções de Deus. Cuidado. Lembre-se, Deus havia determinado um tempo para o cativeiro, 70 anos. E o povo não seria libertado nem antes, nem depois. Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus queria ver o seu povo enfrentando a situação sem desânimo, sem pessimismo. Saber esperar com paciência é um dom. Saber desesperei, bom, paciência. Tem gente que diz: vamos sair de salva, para aquele que desaparece, meu Deus, quem atender. Será que o padre não vai precisar dele, né? Apressa, meu Deus, quem atender. Sei que não há crise eternas. Toda crise é paz. Toda crise é paz. Toda dificuldade é paz. Quantas vezes o coração fica frio, congelado, desligado da presença do Senhor. Eu estava cantando, entrei, eu já entrei do povo. Poeta, quantas vezes a gente precisa fazer isso para nossa vida? Entrar no jardim, trancar a porta, quer dizer, graças a Deus, escolhemos Deus, para que Ele possa falar aos nossos corações. Jeremias diz ao povo que eles deveriam voltar para Deus. No entanto, teriam que ser uma volta. Voltar com todo o coração, voltar com toda a disposição de
Deus muda a sua vida. Versículo 14 diz: eu me deixarei ser incomodado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta no cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde eu ordenei, diz o Senhor. Quando você se volta de todo o coração, Deus muda a sua vida, Deus muda a sua vida. Resposta de Deus para que você enfrente os problemas é essa: não deixe de viver a vida continua. Não espere soluções fáceis. Volte-se para Deus de todo o coração. Assim fazendo, Deus mudará a tua vida mesmo na aflição. Aprenda a reconstruir o que foi destruído. Não se deixe contaminar pelas erras. Fique de pé diante de Deus e diga: Senhor, não vou desistir. Vou recomeçar tudo que eu fiz, o mundo que as pessoas destruíram. Hoje é o momento de recomeçar.